7º ano, a tia continua aqui de casa falando com vocês, né? Pois ainda estamos em pandemia. Pois bem, falamos na última aula sobre o capítulo 3 e hoje nós vamos falar do capítulo 4, que é a evolução dos seres vivos. Mas antes disso, vocês já imaginaram como surgiu tudo no universo? E os seres vivos, como surgiu? Pois é, o universo antes, né, há alguns anos, ele não era parecido com o que existe atualmente. Tá? Os cientistas acreditam que há 15 bilhões de anos, a matéria, né, toda a matéria do universo, ela era reunida em um único ponto. Tá? E com o passar desse tempo, foi aumentando fatores como a temperatura, a pressão, a densidade. E a união de todos esses fatores fez com que ocorresse uma explosão. Essa explosão veio a ser chamada de Big Bang. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que sim. Né? Isso foi um dos motivos, uma das hipóteses do surgimento da vida, né, dos seres vivos. Então, vamos continuar. Existem duas teorias que elas fazem sentido para o surgimento da vida. Uma é a abiogênese e a outra é a biogênese. A biogênese, de alguns cientistas até se voltam para ela diz de quê? Que todos os seres vivos eles surgiram da matéria não viva, ou seja, de seres em decomposição. E a biogênese, ela fala totalmente o contrário. Diz que os seres vivos, eles surgiram de outros seres vivos. Né? Vamos acreditar de que forma? Aristóteles e Van Helmont foram dois cientistas que eles acreditaram na biogênese, né? Devido a alguns experimentos deles. Já um dos cientistas que a gente pode falar que acreditou e fez experimentos sobre a biogênese foi a segunda teoria, Francisco Rende. Ele fez aquele experimento da carne, pegou 3 frascos, né? No primeiro ele pegou um pedaço de carne, colocou dentro do frasco, tapou com uma tampinha natural. A segunda, ele colocou o segundo frasco, do mesmo modelo do primeiro, colocou a carne e tapou com uma tela e um elástico. Na terceira, ele colocou num frasco bem parecido com os outros dois e colocou a carne e não tapou de jeito nenhum, deixou aberto. No primeiro frasco, ficou tudo normal. Claro que depois de algum tempo, aquele pedaço de carne ele entrou em decomposição. O segundo, vários tipo mosca, né? Essas moscas se aproximaram, vários insetos se aproximaram, mas não tiveram como entrar, porque coberto ali tinha uma tela. No terceiro frasco, como estava em aberto, as moscas entraram e se apoderaram daquele pedaço de carne. Dali, elas soltaram suas larvas, né? Soltaram seus ovos e dali surgiram suas larvas. E surgiram ali novos seres vivos. Por isso, né, que Francisco Rende, ele diz que os seres vivos, de acordo com a biogênese, surgiram de outros seres vivos. Tia, mas isso não tem nada a ver com o nosso conteúdo, nós não estamos vendo isso no nosso livro. Sim, tem tudo a ver, sim, né? A tia está fazendo apenas uma introdução do que poderia ser uma forma de surgimento da vida. Mas o capítulo de vocês está falando sobre a evolução dos seres vivos. E dois cientistas muito interessantes da gente falar no momento é Lamarck e Darwin, tá? Charles Darwin foi um dos cientistas que ele viajou o mundo afora, né? Se vocês pesquisarem bem, vão descobrir. E um dos países que Charles Darwin parou foi aqui no Brasil. Até dizem, né, que foi aqui no Brasil que Charles Darwin veio a adquirir a doença da qual ele morreu. Eu não sei se foi. Naquele tempo tinha muito doença de Chagas, né? Depois de 1800 por aí. Então, o primeiro que nós vamos estudar é Darwin. E ele antes de falar de Lamarck, né, que é o segundo cientista que nós vamos estudar, Darwin, quando ele chegou aqui no Brasil, ele se opôs totalmente aos modos de vida do Brasil, porque ele era abolicionista. Vai falar agora de história, tia? Não, a tia tá só fazendo parte de multidisciplinaridade, tá? Então,
Darwin, por ser abolicionista, no período que ele chegou aqui, o Brasil existia muitos escravos. E ele se opôs totalmente àquilo e achou que o Brasil realmente ele deveria ter uma mudança. Mas não é disso que nós vamos falar, né? Nessas viagens, né, Darwin fez algumas pesquisas, ele se voltava muito para os seres vivos. E a partir daí, ele pesquisou plantas, pesquisou animais, e de cada um ele fez alguns experimentos. E foi a partir desses estudos dele que ele criou a seleção natural. Três tópicos, né, interessantes para estudar a partir da seleção natural, que é, além da seleção natural, tem a evolução e a origem das espécies. Tá? E dentro dela também ele estudou a seleção artificial. Então, como nós podemos perceber isso? Né? Fazendo um estudo sobre a evolução natural, a seleção natural de Darwin, ele dizia que uma espécie, ela deveria se adaptar ao ambiente. Caso ela não se adaptasse, as características dela não fosse, né, do indivíduo, não fosse de acordo com o ambiente, ou ela se adaptava ali, ou então, né, caso ela não se adaptasse, ela seria eliminada constantemente. Um exemplo disso, nós podemos citar uma zebra, que ela é míope, né? Uma zebra praticamente cega. Ela anda em uma floresta, né, achando que ali ela está bem, totalmente adaptada, e de repente surge um leão. Esse leão que é carnívoro, como vocês já devem ter estudado, ele vai e come aquela zebra. A classe das zebras, míopes, né, que elas não conseguem enxergar, elas não sabem qual predador vai se aproximar dela. Ela constantemente vai ser comida sempre por aqueles predadores. De alguma forma, vai ser eliminada aquela classe de zebras, tá? Isso é só um exemplo que a tia está citando. Já o estudo, isso aí é a seleção natural feita por Darwin. Tem também a seleção artificial. Vamos supor que o gado leiteiro possui várias vacas e um único touro. A partir daí, só pode existir vacas leiteiras, mesmo que ela venha a ter outros filhotes, né? Essas vacas, elas vão crescer e tem que ser vacas leiteiras. Isso é a seleção artificial, né? Que o produtor, ele vai ter sempre que produzir esse tipo de animal para continuar vivendo naquele determinado ambiente. Voltando-se também para Darwin, tem ainda a questão das raças dos animais, né? A partir da seleção artificial, que veio se formar, por exemplo, um cão da raça pastor alemão, né? Bulldog. Então, cada raça de animal é adaptada a determinado ambiente de acordo com a seleção artificial. Gente, e falando sobre Lamarck, que é o outro cientista que a tia disse que ia falar. Bom, Lamarck, a teoria dele é um pouco duvidosa, porque ele deixa alguns furos, né? Vamos entender por quê. Lamarck, ele dizia, né, ele falava muito da lei do uso e do desuso. E ele mesmo sendo cientista, que ainda se fala muito, ele deixou furos porque ele dizia que um tamanduá, por exemplo, ele vem a se adaptar ao ambiente dele, porque ele tem que criar características que façam ele viver naquele ambiente. Ele diz que o tamanduá, por exemplo, ele pode ter crescido muito aquela parte dele, né, do bico dele, para poder comer, capturar formigas, para poder viver naquele ambiente. No livro de vocês está falando da girafa. Aliás, a maioria dos livros que falam de Lamarck falam da girafa. Que a girafa, ela só consegue viver em determinado ambiente. Ela começou a crescer o pescoço dela, porque ela queria sobreviver naquele ambiente, né? Ela queria comer, precisava comer árvores bastante altas. Então, ela foi com o tempo crescendo o pescoço devido a isso. Tá? Outro exemplo bem interessante, o elefante, ele cresceu aquela tromba, ele não nasceu com ela, né? Ele cresceu aquela tromba e ela veio crescendo a partir dali para poder se adaptar àquele ambiente. Ele comer e precisar daquela tromba. Então, ele deixou furo por quê? Já imaginou? Se é isso que existe, como é que o próximo elefante ele vai nascer já daquela forma, né? É como se eu fosse eu sou assim, né? Eu preciso ficar totalmente fitness, né? Ficar totalmente musculosa, eu quero ficar musculosa, eu vou fazer academia para ficar musculosa. E quando eu tiver um filho, aquele meu filho vai nascer musculoso igual a mim, né? Já imaginou? Então, o furo que existe nas teorias de Lamarck em relação a isso.
Como é que eu quero ser assim? Eu vou me adaptar ao ambiente. Será que o meu filho vai nascer igual a mim? Porque eu tive que me manter daquela forma para me adaptar ao ambiente? É devido a isso. A girafa, como é que ela nasce pequena? Já nasce com o pescoço grande? Ou ela nasce pequenininha e vai crescendo a partir daí? Então, vale cada um, né, fazer seus estudos. E cada cientista tem o seu modo de ver. E os cientistas, eles investigam muito para saber como foi o surgimento de tudo. Gente, é importante que vocês grifem bastante no livro de vocês. Na página 69, está falando da teoria de Lamarck, né? Que eu tinha até comentado com vocês. Como se formam novas espécies. Só para concluir, tá? Eu tenho uma espécie que ela é adaptada a um clima, a um ambiente. Eu tenho uma espécie que é totalmente diferente daquele clima, tá? Ela vai se adaptar a outro ambiente. Essas duas espécies, né? Aí tem até exemplo de 2 besouros de cores diferentes. Quando eles cruzarem, que tipo de animal vai surgir dali? Será que é igual a um ou a outro é um totalmente diferente, né? Vou passar um link, tá, na plataforma para que vocês assistam como forma de revisão ao conteúdo de vocês. E a partir desse link, vocês vão fazer as atividades. A partir desse vídeo, né, que vocês vão ver, vão fazer as atividades que vão em sequência, tá? Por hoje a tia fica por aqui. Qualquer dúvida eu vou tirando constantemente em outros vídeos, ou mesmo a partir dos nossos estudos na plataforma. E grande beijo, até a próxima.